No último dia de 2025, o mercado de crédito interbancário mundial já começou bastante estressado. Será que vamos começar 2026 já com um colapso no crédito que vai fazer uma contração deflacionária? É sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, primeiramente, a gente precisa entender um pouco de como que funciona o crédito mundial, né? Para quem me acompanha nesse podcast, eu gosto de usar essa imagem, que essa é a operação que nós chamamos de repo. Ela é responsável por 80% de todo o crédito mundial, onde você usa uma calção, que a gente chama de colateral, usada por bancos do mundo inteiro, principalmente fora dos Estados Unidos, né, que é o maior mercado do mundo, o sistema eurodólar, onde você usa esses bonds como uma calção para obter dólares. E aí você recompra esses bonds depois com seus dólares. Então é um yin e yang que acontecem todos os dias, porque são operações de curtíssimo prazo. Isso daqui é praticamente 80% de todo o crédito gerado ao redor do mundo, só que ele está demonstrando estar agora com um estresse bastante aumentado. Por quê? Porque quando nós temos um momento onde essa operação de calção, né, usando aquele colateral em repo, ele começa a falhar, ou seja, um banco empresta para o outro, só que na hora de devolver, você não tem aquele colateral de volta ou não tem o cash para pagar. Essa falha na operação a gente chama de repo fail. E uma pessoa que acompanha isso há bastante tempo é o próprio Jeff Snyder, né? Eu peguei esse gráfico aqui do Eurodollar University, eu recomendo fortemente você assistir. Ele é sempre bearish, né? Então, assim, nem sempre eu gosto de pegar todos esses pontos, porque para ele tudo vai implodir sempre, mas ele gosta de olhar nos detalhes desse sistema, e aqui você percebe baseado nos gráficos aqui dos bancos, né, dos primary dealers, ou seja, os maiores bancos do mundo, que esses repo fails aumentaram bastante, ou seja, as falhas para entregar aquele ou colateral ou cash, ele acabou não aparecendo. E isso significa que existe uma desconfiança cada vez maior que acontece no mercado. Mas por que essa desconfiança? Apesar da gente não saber exatamente os motivos, porque ele é um buraco negro, afinal de contas, a decisão de risco dos bancos ela é totalmente privada, né? Meio que um segredo industrial que faz com que a gente tenha cada vez mais dificuldades, né, ao longo do tempo. A gente pode ver aí os sintomas. Mas antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, onde a gente fala sobre mecânica monetária, como que dinheiro é criado, o mito de vários bancos centrais, taxas de juros, como que isso influencia a liquidez ao redor do mundo, mas principalmente os investimentos, você pode nos acompanhar pelo Substack, né, com vídeos gratuitos como esse que você está assistindo, de segundas a sextas-feiras, e também no próprio YouTube, mas quem está no Substack também tem acesso a outros conteúdos, né, onde você pode ter uma parte aqui somente de membros da Universidade Omnimacro, entendendo exatamente como que funciona toda a mecânica monetária, o que é repo, o que é SRF, né, as ferramentas que o Fed vai ter em 2026 para tentar resolver esse problema em repo, mas se você quiser também uma referência para o seu portfólio, a gente faz aqui, a gente publica, né, o nosso próprio portfólio Omnimacro. Você pode acompanhar todos os movimentos e também os resultados. E você pode se inscrever gratuitamente nos links aqui da descrição abaixo. Mas a gente vai voltar agora a fazer um evento totalmente gratuito, uma masterclass, para falar sobre os paradigmas da economia americana, né, que está sofrendo uma grande movimentação e vai afetar os seus investimentos dentro dos Estados Unidos, no Brasil ou ao redor do mundo, onde quer que você more. E essa masterclass vai ser um encontro ao vivo, com perguntas no final, uma coisa bem intimista. Eu gosto bastante quando eu faço, então vai ser um prazer a gente poder conversar lá. E você pode, obviamente, se inscrever aqui já na Masterclass, é totalmente gratuita, nos links da descrição abaixo. Então vamos entrar agora numa das principais questões que o próprio Jeff Snyder fala. Então uma delas é o grande problema do mercado de crédito na economia real. Então, se a gente quiser entender um pouco de como que o mercado de repo está começando a ficar cada vez mais desconfiado, né, uns bancos dos outros, e fazendo com que essas falhas aconteçam, você precisa olhar para a economia real. Então, a gente teve um problema no mercado de crédito americano com o escândalo que aconteceu em uma empresa chamada Tricolor. Essa empresa é uma empresa de subprime, mas no crédito
automobilístico, né? Então, no crédito ali para automóveis nos Estados Unidos, e descobriram todo um esquema de fraude onde você modificava todas as planilhas, etc., para dar a impressão de que a carteira que se tinha de crédito eram de pessoas que estavam pagando suas contas em dia. E nós estamos vendo esse problema cada vez mais aqui nos Estados Unidos, de pessoas que não estão dando conta mais de pagar o financiamento do seu carro. E aí essa maquiagem criou um sério problema e eles aplicaram ali para o Chapter 7, né, onde, ou seja, a empresa quebrou, pediu falência. E aí, tudo isso, o que isso tem a ver com o Ripple? Né? Faz parte dos grandes sintomas da economia real americana, onde a classe média não está dando conta de pagar as suas contas, só que isso esse tipo de empresa, ela obtém crédito de primary dealers, que são os primeiros bancos, os principais, né, aqueles bancos que são sistematicamente importantes para o funcionamento de todo o sistema global. E isso cria um sério problema, porque a partir do momento que você vê bancos ali que usam esse tipo de ativo para outros bancos e não começam a apresentar um colateral com muita qualidade, eles passam para colaterais de pior qualidade ou tentam pegar emprestado colateral para rehipotecar isso. Então tem todo um mercado secundário, eu explico isso em detalhes, né, para os membros do Omnimacro, e isso acaba fazendo com que esses Ripple fails subam bastante. E esse volume aqui é bastante importante, porque nós estamos falando de centenas de bilhões de dólares ao mesmo tempo. Agora, precisamos ver que nós estamos numa virada de ano, tem uma parte contábil da história e tem uma parte talvez não contábil. Agora a grande questão é verificar os sintomas e ver a velocidade com que isso vai andando. Uma outra coisa que a gente percebe também é no mercado de trabalho americano. E o Jeff Snyder gosta de usar essa curva que a gente chama de Beveridge Curve. O que significa isso? É simplesmente a relação entre a taxa ali de desemprego, né, com o que a gente chama de job vacancy rate, ou seja, aquela a taxa ali de emprego específico, né, de liberação de emprego, ou seja, é como se fosse a taxa de empregos ali, de vagas em abertos, né, não preenchidos em relação à demanda. E aí essa curva, ela dá uma certa queda até a hora que ela vem a parte aqui que fica mais chatinha, né? Ela começa a fazer essa linha. E essa é a parte que é bastante complicada, que o Jeff Snyder chama ali de flatten the curve, né? Quando você vai para essa parte achatada, significa que você tem um alto grau de desemprego, né? Para pouco nível de vacância, né, liberado ali das vagas. Então isso, quando você chega nesse nível, você percebe um problema sério na economia real, que vai criar uma série de repercussões ali, e todo mundo está falando do Fed, todo mundo está falando do parar de fazer QT, vamos voltar a fazer QE, que na verdade não é QE, e tudo fica ali no corte de taxa de juros, e nós precisamos de mais intervenção, o Fed vai voltar a imprimir dinheiro para estimular a economia, etc. Só que a questão é que na economia real as coisas não estão indo bem, e isso vai se transferindo para esses tipos de bancos. Ao mesmo tempo, você vê um estresse acontecendo também na parte do Fed. Então a gente estava acompanhando o SRF, que é uma forma do Fed poder ajudar os bancos a fazerem Ripple, e ao mesmo tempo que você viu o Ripple fail aumentar, você viu bancos recorrerem ao Fed para fazer Ripple, apesar de que, eu já falei em vários capítulos anteriores, como eles não ficam muito afim de fazer isso, porque dá a impressão de que os bancos estão com problemas. Então, tecnicamente, se você tem um grande uso, né, que aqui realmente foi aumentado, a gente estava acompanhando esse gráfico, né, e precisava ver realmente se ia ter uma coisa mais significativa ou não. Você vê que o gráfico aumentou bastante, né, desde praticamente do início do ano, é o que mais está sendo usado ali, praticamente 74 bilhões de dólares foram utilizados no último dia do ano. Só que aí tem um porém. Isso, em princípio, demonstra que existe um estresse e que eles estão usando o Ripple Facility do Fed, que é o SRF,
mas ao mesmo tempo você teve exatamente a mesma manobra que foi feita no dia 31 de outubro. A gente explicou, né, nesse podcast, né, como os vários motivos, inclusive contábeis, porque é exatamente a mudança de um trimestre para o outro trimestre. E aqui nós estamos diante do ano fiscal, né, na mudança de mais um trimestre e também o próprio ano. Então vamos ver como as coisas se comportam, porque às vezes você cria todo ali uma falácia de que tudo vai explodir a partir de agora, isso só vai subir, e na verdade as coisas não são bem da forma que a gente imagina. Pode ser, pode não ser. É por isso que a gente vai acompanhar o uso do SRF. Mas você percebe, né, que com o Ripple Fails, mais o SRF, mais essas questões, você cria um certo problema, né, já que a gente não consegue enxergar exatamente o que faz com que os bancos decidam ou não, ou consigam ou não fazer o Ripple acontecer. Só que existe uma outra macro tendência que é principalmente adotada pelos bancos maiores, como JP Morgan, Citibank, etc., que são esses bancos que a gente chama de primary dealers, onde você sabe que o colateral, ou seja, os bonds americanos, né, a dívida americana, ele é relativamente escasso. Quando ele fica escasso em Ripple, os juros sobem, né, esses juros interbancários acabam sumindo, você cria um certo estresse e ele vira o novo ouro do mercado. Então esses bancos acabam segurando esses bonds. E aí cria toda essa confusão, porque eles sabem que outros bancos vão precisar e você pode lucrar nessa operação, que a gente chama de haircut. Então, esses bancos, por estarem na primeira linha com o Fed, justamente pelo motivo que a gente chama de primary dealers, né? São os dealers primários, ou seja, aqueles que têm não somente o privilégio, mas a obrigação de comprar os bonds americanos toda vez que tem um leilão da dívida pública americana, eles exercem esse privilégio em relação a bancos menores ou bancos offshore no mercado, que não tem esse privilégio. Então você precisa que essa distribuição desse colateral aconteça o tempo inteiro, dessa compra e recompra, né, fazendo as operações de créditos interbancárias. E é um volume de, em dias fracos, são 4 trilhões por dia, mas em dias médios, ou até a máxima deles, pode chegar a 11 trilhões de dólares por dia. Então isso é exatamente o motor, né, o pistão do motor do crédito mundial. E ele realmente já vem aí engasgando há bastante tempo. Começar o ano dessa forma talvez não seja o ideal, né? Vamos ter que acompanhar, porque isso com certeza já ajuda bastante a nós quase que confirmarmos que vai ser muito difícil 2026 não ser um ano volátil. Então, vamos ver a cena dos próximos capítulos, se os bancos vão acabar engasgando um pouco mais e a gente possa ver alguma tentativa de intervenção do Fed, né? Não que o Fed fosse o centro desse sistema, pelo contrário, ele é muito mais periférico do que central, mas a cena dos próximos capítulos vão criar as próximas narrativas de talvez ali você ouvir o próximo colapso do mercado de crédito, né? O próximo colapso deflacionário, mas a gente precisa ver a realidade, né? Então vai ser bem interessante ver aí como é que esses bancos vão se comportar e vamos ver a cena dos próximos capítulos. E tenhamos todos um excelente 2026 e tem muita coisa boa a vir por aí.